Por algum motivo doloroso, apesar de tudo o que está acontecendo no mundo, Shia LaBeouf está mais uma vez aparecendo nas nossas timelines. O que me leva a perguntar, por quê? Sinceramente, por quê? Por que estamos fazendo isso? É como se a gente não tivesse energia para isso. Eu, pessoalmente, não tenho disposição. E você? Matt White Oak, the gun club, One Oak. That's a dumb club. I don't go there. Pessoas de fora veriam alguém com várias prisões, entradas e saídas de reabilitação, histórico de violência física contra o público, problemas de saúde mental e provavelmente em má condição, especialmente após sair da cadeia, dando uma entrevista amplamente divulgada. Essas coisas que, na real, não importam porra nenhuma, são só essas coisas soltas que, tipo, quem se importa com essa merda toda? Sabe o que eu quero dizer? Acho que só importa se você se importa com isso. Na verdade, a maioria das pessoas diria que isso é uma exploração perigosa e eticamente errada. Então realmente era uma questão de sorte ou simplesmente talento aleatório? Não, eu ganhei na loteria. Que talento, Andrew? Eu totalmente ganhei na loteria. Cara, ganhei na loteria numa raspadinha. Não é Andrew Callahan. Veja, esse jornalista gonzo é um Hunter S. Thompson dos dias atuais, exceto pelo fato de que ele foi acusado por várias mulheres de... O famoso youtuber Andrew Callahan foi acusado de agredir sexualmente várias mulheres que compartilharam suas histórias no TikTok. Já sentiu que foi fundo demais na toca do coelho? Isso é só o começo. Qual é o fim? Não tem fim. Já era ruim ter que ver esse sujeito repugnante e questionar por que ele não é tratado como problema em espaços progressistas ou de esquerda. Celebridades decadentes como Kevin Sorbo e Lauren Chin afirmaram publicamente que Shia LaBeouf admitiu ter sido abusado sexualmente por homens na infância, mas ele nunca disse isso. Vou ser honesto, gays grandões me assustam. O que você quer dizer? Quando estou sozinho e 3 gays encostam na minha perna, fico assustado. Me desculpe. Se isso é ser homofóbico, então eu sou isso. Sim. Isso acontece muito? Não, isso só aconteceu uma vez. Recentemente? Bem, foi por isso que eu fui preso. Ah, entendi. Então você estava meio que sendo apalpado e cercado. É muito estranho inventar uma coisa dessas quando o vídeo está lá para qualquer um ver. É ainda mais chocante, já que Shia LaBeouf já afirmou enfaticamente no passado ter sido estuprado por uma mulher. Além da descrença da direita, ele ainda foi publicamente ridicularizado por isso. Aquele lorax peludo do QAnon, cheio de terpenos, que te segue até em casa, mas é fofo com ternos mal ajustados, perguntou ao Shia sobre o próprio histórico de abuso físico? Ele acelerando na estrada e dizendo que se eu o deixasse ou se eu dissesse que não o amava e se eu fosse deixá-lo, ele jogaria o carro contra a parede quando... Pensei, nossa, ele precisa tanto de controle que preferiria nos matar. E, eventualmente, ele parou em um posto de gasolina e eu tentei tirar minhas malas do carro. Havia 3 homens do outro lado do carro e eu lembro de pensar, é isso. Eu pensei, é isso, acabou pra mim. Tipo, eu não aguento mais. E ele me pegou e me jogou contra o carro e começou a me estrangular. E foi aí que eu percebi que precisava de ajuda para sair desse relacionamento. Como ela disse que ele lhe transmitiu uma DST sem que ela soubesse? Não, claro que não. Andrew não está aqui para deixar Shia desconfortável. Ele está aqui para explorar um desastre humano em seu pior momento. Alguém que ele sabe que foi um dos maiores inimigos do movimento alt-right online. Quem é esse Timu de aparência estranha, tipo Sideshow Bob, fingindo ser desajeitado e suando como um estuprador? Infelizmente, era alguém de quem eu era fã. Admito logo de início, pois quem vê este canal pela primeira vez pode achar que sou apenas um hater, invejoso do sucesso de Andrew. Mas houve um tempo em que eu torcia por ele, em que eu realmente promovia ele. Quando ele ficou famoso na HBO, achei que era um talento geracional que redefiniria o jornalismo para uma nova geração. Quero dar o reconhecimento a ele, mostrando que não é tentativa de cancelamento. Nem acredito que isso exista para homens ricos, brancos, poderosos e famosos.
Andrew é um dos documentaristas mais famosos do YouTube. Sua ascensão e a transformação do meio se explicam pelo nome da série que o tornou famoso: All Gas, No Breaks. Pense em um sujeito desajeitado e carismático explorando os lugares mais extremos e obscuros dos Estados Unidos. Sou eu, Garoto Chocolate. Você sabe que é oficial. Vai lá seguir ele no Instagram. Procure por Garoto Chocolate, tudo junto. Por que te chamam de Garoto Chocolate? Porque fico com elas e tenho bebês pretos. Uhul! Encontros terraplanistas, convenções furry. Surpresa, filho da mãe. Liberdade para TK, Palestina livre. Você não é nada, Takek. Só sustenta mentiras e rimas. Onde havia participantes excêntricos, a GNB estava lá. Apesar do tema ser central, o destaque vai para a personalidade única de Andrew, um nerd desajeitado e adorável que contrastava bem com o assunto extremo. Algo que não seja um terp? Não, qualquer coisa. A gente observa qualquer coisa, sabe? Seja manso, sabe? É tudo, sabe? Uma pequena lona, saia, turbante. Isso acontece que você, sabe? De lado, sabe? Turbo. Isso, sabe? Um pouco, sabe? Toda elevação, sabe? É tudo nação terp. Sabe? All Gas, No Breaks. O espírito tanto de como Andrew seria destemido em sua cobertura, quanto de como a série se tornaria selvagem. Assim, episódios sobre Área 51 e furries viraram alguns dos vídeos mais virais do ano. Se você não acompanhou em 2019, esse jornalismo gonzo trazia o caos participativo de Hunter S. Thompson, mas em outro universo. All Gas No Breaks, rapidamente, virou um dos canais de documentários que mais cresciam no YouTube. Durante a Covid, o canal explodiu com Andrew cobrindo comícios do Trump, convenções do QAnon e protestos contra o lockdown. À medida que os temas se tornaram mais políticos, Andrew também merece crédito por trazer uma perspectiva importante sobre o primeiro mandato de Trump através do seu estilo particular de reportagem. Apesar de hilário, isso pode ser chamado de jornalismo puro. Me faça parecer idiota. Irei atrás de você. O que você vai fazer? Provavelmente vou te arrebentar. Não mexa comigo. Apesar de empático com todos que entrevistava, Andrew se destacava como voz da mídia de esquerda, expondo o absurdo da extrema-direita e das conspirações ao apenas refletir suas ideias. Não apresenta a verdade sobre o presidente, sobre o que ele conseguiu realizar pelo país. Conselheira sênior do presidente dos Estados Unidos. Você é? Sim, sou eu. Não era só memes ou Terp Life. Era realmente um jornalismo inovador, expondo diretamente os elementos mais extremos do movimento conspiratório QAnon e MAGA para o mundo ver. Em 2021, Andrew deu o passo de se separar de seus parceiros na Doing Things Media para lançar seu próprio programa. Saiba que nos separamos da Doing Things após uma amarga disputa contratual em 2020, o que basicamente freou as coisas. Fico feliz em dizer que resolvemos nossas diferenças. Channel 5 with Andrew Callahan, e o público dele foi junto com ele. O Canal 5 foi um sucesso ainda maior do que o All Gas No Breaks, culminando em colaborações com os maiores nomes da esquerda e, eventualmente, em um documentário da HBO em 2022 intitulado This Place Rules. Pessoas comuns de direita estavam sendo censuradas e expulsas das redes sociais. 98% da mídia tem uma agenda de esquerda para trazer o comunismo e um governo mundial único. Explicava a origem da cultura das conspirações, o caminho até 6 de janeiro e desmascarava ecossistemas midiáticos extremistas. O filme foi um sucesso estrondoso e catapultou Andrew Callahan para o mainstream. Ele estava no topo do mundo, sensação que Shia LaBeouf conhece bem. Em outro universo, esse momento teria tudo para ser clássico de Andrew Callahan. Shia poderia surgir e falar várias coisas absurdas. Andrew é apenas um amigo desajeitado passando um tempo com ele, e durante a brincadeira ele pode expor Shia para o mundo rir dele. Não sou mais o Shia LaBeouf celebridade, me preocupando com o próximo trabalho. Agora só saio, ouço música e está tudo bem. Não vou machucar ninguém. 2 ou 3 pessoas foram machucadas, vou lidar com isso. Não é curioso como essa celebridade, antes inimiga da extrema-direita e querida do liberalismo de Hollywood, agora faz declarações bizarras e homofóbicas. Nunca tive problema com pessoas gays.
Lembro de ter pago cirurgias de transição para algumas pessoas quando estava muito envolvido na internet. Nunca fui contra isso, entende? Mas estou aberto a tudo. Se alguém souber mais sobre o assunto, me avise. Estou bem envolvido com a Bíblia e sei o que ela diz sobre a homossexualidade. O que ela diz? Não. Exceto neste momento histórico incomum, o espelho que Andrew usava contra a extrema-direita agora se voltava para ele mesmo. Porque, de muitas maneiras, Andrew é um protótipo de um tipo diferente de celebridade caída, ascendendo ao estrelato na internet, apenas para ver tudo desmoronar no auge de sua popularidade. Em janeiro de 2023, enquanto seu especial da HBO se tornava um grande sucesso, Andrew Gallagher começou a ser confrontado por uma série de acusações. Disse que ele precisava de um lugar para ficar e se recusou a sair da casa dela antes de ela ser agredida sexualmente. Caroline Elise publicou no TikTok um vídeo relatando abusos de Callahan, inclusive encontros sexuais indesejados e a recusa dele em aceitar um não. Abre aspas. Eu disse não para ele e que não estava interessada. Ele só conseguiu meu consentimento porque me desgastou. Ela mostrou provas para sustentar sua história e disse que Andrew afirmou que ela queria arruinar a vida dele. Muita gente duvida de mim. Tenho provas, fotos e mensagens. Mas você não deveria precisar disso. Deveria confiar em mim e parar de apoiar Andrew Callahan. Outras mulheres também se pronunciaram. Dana, também conhecida como Moldy Freckle, relatou ter sido agredida física e sexualmente por ele enquanto o levava de carro para casa. Ele então colocou a mão dentro da minha calça. Eu disse pra ele parar, eu pedi várias vezes pra ele sair de cima de mim. Isso levou a antigas acusações feitas contra Andrew Callahan, que vieram à tona novamente de 2020 e 2021 e que na época nunca foram levadas a sério. Essa é uma mensagem que recebi há cerca de um ano de alguém que disse que ele era conhecido por se associar com garotas menores de idade. Esta é a história da mesma pessoa sobre sua experiência. Você pode pausar para ler qualquer parte. Isso é sobre como ele foi cancelado no programa de confissões do French Quarter, quando estudava na Loyola por causa do mesmo tipo de acusações. Pause para ler isso, só mais uma história. Ele tem uma lista de mulheres que ele faz dar sexo oral para ele, dá o troco nele. Mais um caso de agressão sexual. Mantenho essas pessoas anônimas e todas consentiram que eu compartilhasse suas histórias. E estou fazendo isso porque já coloquei meu rosto à mostra. Eu já estou recebendo todo o ódio. É o que é a esta altura. Quero dizer que acreditamos nessas mulheres que vieram a público e, claro, condenamos totalmente o tipo de comportamento do qual Andrew está sendo acusado. O que explica as pessoas descartarem rapidamente todas as acusações contra ele como mero caso de ele disse, ela disse. Eram acusações em que claramente os limites não foram devidamente estabelecidos e o resto são apenas rumores da internet. Ele se desculpou e buscou ajuda. Isso é justiça restaurativa, certo? Em 28 de fevereiro de 2023, saiu um artigo no The Stranger que contém o testemunho em primeira mão de duas mulheres que acusariam Andrew Callahan de uma variedade de crimes sexuais. A primeira, identificada apenas como Mary, contou que conheceu Callahan quando era caloura na Universidade La Loya. Eles se conheceram em um bar, onde ele lhe deu 4 ou 5 doses seguidas até ela ficar embriagada. Depois, ela não lembra como, mas acabou na cama com Andrew, sentindo dor vaginal. Ela afirmou, não, você estava chorando, não, por favor, pare. Mas ele continuou rindo. Ele não percebeu que contar que eu chorava e dizia não era admitir estupro. Na manhã seguinte, ele brincou e riu disso na minha frente. O terapeuta que ela consultava confirmou sua história. Ela também apresentou comprovantes de que havia enviado mensagens para amigos confirmando que, na época, ela tinha dito que Andrew Callahan a havia estuprado. Ela também se comunicava com outra sobrevivente, Emma, e enviou mensagens de texto à publicação. Emma diz que Andrew a seguiu até em casa, recusou-se a sair quando ela pediu e, ao entrar, a estuprou violentamente. Ela apresentou à publicação uma ressonância magnética datada que comprovava uma lesão nas costas e disse a Andrew que chorava e gritava de tanta dor, sentindo, segundo ela, como se ele estivesse rasgando um músculo.
Apesar de chorar e gritar não várias vezes, Andrew a ignorou até terminar, então se vestiu e foi embora. Embora o artigo ainda esteja disponível para todos, a maioria das pessoas hoje não tem noção da gravidade das acusações contra Andrew Callahan. E isso ocorreu recentemente. Algumas das trocas de mensagens sobre ele que as sobreviventes estavam recebendo em 2020. Os vídeos no TikTok só saíram em 2023. O pior é que hoje, em certos círculos, Andrew é visto como quem fez justiça restaurativa. Que ele assumiu a responsabilidade pelo que fez e trabalhou para reparar os danos, mas não foi isso que aconteceu. A justiça restaurativa visa retirar poder de quem o usa injustamente e devolvê-lo a quem foi prejudicado. Ou seja, as vítimas são sobreviventes, elas é que determinam os termos, e isso começa, antes de tudo, com o agressor assumindo total responsabilidade. Quero melhorar e assumir total responsabilidade pelo que fiz. Dito isso, quero deixar algumas coisas claras. Eu sempre respeitei o não como resposta. Quanto ao consentimento, nunca ultrapassei esse limite. Mas sabe, acho que quero ter uma conversa mais aprofundada e importante sobre dinâmicas de poder, pressão e coerção. Eu sempre aceitei o não como resposta. Nunca ultrapassei o limite do consentimento. Bem, isso é simplesmente uma mentira. Então... Tudo certo. Depois, elaborar um plano de reparação, como restituição, serviço comunitário e aconselhamento. O objetivo não é recuperar sua carreira o mais rápido possível ou vencer no tribunal da opinião pública. É reparar o erro que você cometeu com a pessoa e com a comunidade. Andrew Callahan não pediu desculpas, nem reconheceu diretamente o que fez às mulheres que o acusaram de persegui-las ou estuprá-las. Sua equipe jurídica agiu agressivamente em 12 de janeiro de 2023, divulgando a Variety e TMZ que as sobreviventes estavam motivadas por dinheiro. Abre aspas. Embora toda a dinâmica seja aberta à interpretação, pedidos frequentes de dinheiro não deveriam fazer parte dessas conversas. As acusações e tópicos começaram a ser apagados do Reddit. De repente, o foco virou o colapso mental total de Andrew e a possível autolesão diante do choque e do peso da situação. Eu estava apenas curtindo o sucesso do meu filme recém-lançado. E então, em menos de 48 horas, fui denunciado pelos meus colaboradores mais próximos e meu nome saiu em 40 veículos de notícias diferentes, ao lado das palavras má conduta sexual. E eu simplesmente entrei em uma crise de saúde mental. Agora estou bem. A reação intensa fez com que Moldy Freckles tivesse que tornar suas redes sociais privadas permanentemente. Outros acusadores deixaram as redes sociais por causa da reação negativa e dos efeitos que o ódio teve na saúde mental deles. Foram excluídos os posts e tópicos do fórum com as acusações anônimas. Eu não vou te procurar para cobrar um pedido de desculpas, porque eu já tentei isso e é aqui que estamos agora. A maioria dos acusadores foi silenciada. Andrew culpava o pouco que admitia ao abuso de substâncias, dizia estar em colapso mental severo, que se internaria imediatamente numa clínica de reabilitação e faria terapia, e então sumiu por 6 meses. Em geral, nativos americanos usam cocares cujas penas precisam ser conquistadas. Isso não é algo que me foi dado por uma tribo nativa americana ou algo assim, mas certamente acredito que ao longo dos meus 10 anos de jornada harmônica eu conquistei minhas penas. O que me leva a dizer, o que estamos fazendo aqui? Não, sério, o que diabos estamos fazendo aqui? Estamos vivendo numa época em que, pela primeira vez, uma quantidade substancial de evidências sobre uma rede de pedofilia de bilionários que traficava crianças e abusava de mulheres internacionalmente foi exposta para o mundo ver. E a pergunta que continua sendo feita repetidas vezes é: por que ninguém disse nada? Por que ninguém agiu?
Como isso ficou sem ser notado ou questionado por tanto tempo, mesmo com tantas pessoas envolvidas em todos os níveis? É realmente foda, pois as mulheres falavam algo, mas foram ignoradas, silenciadas, desacreditadas ou, em alguns casos, possivelmente até mortas. Jeffrey Epstein foi condenado por aliciamento de menor para prostituição em 2007. Isso significa que todos que faziam negócios saíam ou iam caçar ossos de dinossauro, com eles sabiam o tempo todo que ele era pedófilo. Com o nosso predador Harvey Weinstein, quantas mulheres precisaram se manifestar antes que as pessoas começassem a acreditar nelas? Apesar dos escândalos terem prejudicado seu sucesso na grande mídia, sua presença online cresceu. Os 100 mil inscritos perdidos no auge do escândalo foram insignificantes diante dos milhões conquistados depois. Agora, ele está entrevistando alguns dos maiores políticos dos Estados Unidos, incluindo alguns que são pré-candidatos à presidência. Cancelamento, no sentido que a maioria das pessoas na internet acredita que a palavra significa não existe, e especialmente não existe para homens brancos, ricos e poderosos. Certos setores políticos aceitam pedófilos, estupradores e abusadores. Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, aparece mais de 1 milhão de vezes nos arquivos de Epstein. Mas quem liga? Pessoas muito nojentas não têm padrões? Isso faz sentido, é o que as torna tão nojentas. Você tem que se redimir. A primeira coisa que você tem que fazer é dizer o que fez. Depois tem que dizer como isso nunca mais vai acontecer e então tem que mostrar que mudou. Qual a melhor forma de mostrar que mudou depois de algo assim? Ser vista como algum tipo de ídolo? Isso é o que tornou esse momento ainda mais difícil do que qualquer outra vez em que fui agredida, molestada ou abusada em algum momento. Isso não significa que precisamos ser... Podemos escolher ser menos escrotos a qualquer momento, até mesmo agora. Eu escrevi esse roteiro para alguém que amava de verdade o conteúdo do Andrew Callahan. Eu assisti a todos os episódios de um programa, muitos deles várias vezes, especialmente quando eu estava me sentindo para baixo. Eles nos fizeram rir muito durante a Covid, quando o mundo estava assustador. Coloco isso no mesmo nível do programa do Eric André e do Tom Green em Comédia na Vida Real, sendo inovador por trazer habilidades jornalísticas relevantes. Quando surgiram as primeiras acusações, não quis cancelar o cara de imediato. Fiquei surpreso e esperei por mais informações ou uma resposta. Vieram outras em seguida. Quando histórias anônimas reapareceram online, percebi que algo estava realmente errado. E com acusações, embora sérias, uma baita explicação era necessária. Fãs como eu mereciam isso. Ajudamos a impulsionar sua ascensão, compartilhamos seus vídeos com amigos e assistimos a eles várias vezes. O tempo todo, ele abusava do poder das piores formas imagináveis. Mas ele nunca respondeu sobre se impor sexualmente a mulheres, enfiar as mãos nas calças delas, persegui-las até em casa ou ser violento. Porque, por um lado, não sou contra a reparação fazer parte de um processo privado de responsabilização por abuso real. Se você machucou alguém a ponto dela não conseguir trabalhar, acho que ela tem direito a dinheiro. Descobri depois, infelizmente, que essa pessoa tinha assessoria jurídica. E isso foi uma tentativa de basicamente criar uma prova ao extrair uma confissão minha para usar como base para um processo civil. Obrigado por assumir a responsabilidade, mas só para esclarecer, você obteve consentimento? Sim, eu fui a parte que iniciou novamente. Obrigado por assumir a responsabilidade, mas odeio ver quantos covardes existem por aí. Bem, novamente, obrigado por assumir a responsabilidade e obrigado por, em grande parte, tender a assumir a responsabilidade. Esse é o caminho certo a seguir. Com a atuação dos advogados e da equipe de relações públicas, todas as mulheres foram silenciadas. Logo, o filho do presidente surgiu no programa dele. E eu preciso perguntar, como, Pat? Como você vai concorrer à presidência e dizer para as jovens mulheres e meninas que você leva a autonomia e a segurança delas a sério? Quando você faz algo assim, como alguém poderia confiar em você para cuidar das sobreviventes de abuso sexual pelo resto da vida delas? Por muito tempo eu estava agindo de uma forma que eu realmente achava que era normal. Eu estou bem. Bem, sinceramente, eu não sei o que você acha que tem de normal em alguém implorar e suplicar para você parar e sair de cima dela.
Se vão me acusar de querer parecer bonzinho de qualquer jeito, então vou mostrar minha virtude. Nós devemos isso às vítimas de abuso sexual e violência. Parar de passar pano para estupradores em série que nem sequer demonstram arrependimento. É simples, não vou mais me envolver com essa pessoa. Por quê? Ele não respeita o público, os fãs, nem a mim ou a você. Ter amigos que gostam dele não os torna ruins, mas se algum me enviasse um vídeo dele, eu diria, é por isso que não me envolvo com ele. Se voltarmos o olhar para Shia, o quadro fica totalmente claro. Pessoas machucadas machucam outras pessoas. Ele compartilhou algumas das experiências mais difíceis da vida. Tudo o que eu estou dizendo é besteira, é carnaval, sabe? Mas parece que esse complexo talvez seja algo que você percebe há muito tempo. Quer dizer, talvez, mano. Meu pai foi estuprado pelo primo, então ele ficava no meu ouvido o tempo todo. Eu não sei, talvez. Talvez eu seja. Quem diabo sabe, mano? Eu tô aberto ao que quiserem dizer. Ele também sofreu abuso físico e sexual, mas nunca afirmou ter sido abusado por homens gays na infância. Mesmo que ele tivesse dito, isso não desculpa seu histórico de abuso. FKA Twigs segue se manifestando como sobrevivente para inspirar outros a serem corajosos como ela. Há um sistema ruim que prejudica todos, e todos participamos dele de algum modo, querendo ou não. Apagar completamente as histórias de várias vítimas ou fazer com que elas sejam intimidadas até se calarem enquanto fingimos que nada aconteceu nos torna cúmplices, cada um de nós. Andrew Callahan precisa responder pelo que fez. E até que ele faça isso, essa será a última vez que assisto ao Channel 5. Esse comportamento não é normal. Quer dizer, acho que é normal, é algo comum, mas não deveria ser. Eu só quero que as pessoas entendam isso, saibam disso e levem isso em consideração.